Nova ordem sexual. E aí galera, nesse vídeo a gente começa uma nova série de vídeos chamada Nova Ordem Sexual, em homenagem ao e-book que eu já lancei. O e-book é baseado na minha dissertação de mestrado, que eu lancei pela PUC de São Paulo para obtenção do título em Sociologia. Nessa série, a gente vai falar da importância do matrimônio e do que vem acontecido com a instituição ao longo das décadas e séculos, para também depois focar especificamente nos Estados Unidos, que foi onde eu estudei as estatísticas, atualmente para saber como que tá o cenário. Esse primeiro episódio, sobre a importância do casamento, que é uma introdução a todos os outros, acabou ficando longo demais, por isso eu vou lançar ele em partes. Nesse vídeo, eu vou apresentar quais são as 3 funções principais que o matrimônio serve, que explicam por que ele é uma instituição tão bem sucedida. Você olha para todos os lugares do mundo, da história, e é uma instituição que está em todo lugar. Isso geralmente só acontece quando é uma instituição útil para a sobrevivência das sociedades. E daí a gente vai entrar mais especificamente na primeira das razões aqui nesse episódio. Daí no próximo episódio eu apresento a segunda e no último a terceira. Não se esqueçam de dar like no vídeo se vocês curtirem. O link para compra do meu e-book vai ficar na descrição e fixado no topo dos comentários. E eu também recomendo que você veja meus outros vídeos sobre isso, que vão ficar numa playlist separada especialmente para isso, chamada de Nova Ordem Sexual. Ao fim de cada episódio, eu apresento uma síntese do conteúdo tratado, porque é uma ideia que me deram e eu acho que é boa. Vou começar a fazer isso. Então apreciem aí o episódio de hoje, Nova Ordem Sexual, episódio 1, A Importância do Matrimônio, parte 1. A importância do matrimônio. Para que serve o casamento? O que explica a universalidade dessa instituição? Você olha para qualquer lugar do mundo, para qualquer época. As sociedades que deixaram registro têm em comum esse traço. A instituição do casamento é celebrada. Quando isso acontece, é uma forte indicação de que aquela instituição auxilia na sobrevivência das sociedades. No entanto, só porque essa instituição ajudou as sociedades das quais nós descendemos, isso não significa que ela vai também ajudar a gente. O objetivo desse vídeo, então, é o de mostrar evidências de que ainda há razões para que essa instituição, não só o matrimônio como especificamente a monogamia, ainda sejam instituições desejáveis, pela contribuição que oferecem à sociedade. Nesse vídeo vou focar em 3 coisas que eu considero as principais funções que o casamento cumpre, e de uma forma que é mais econômica e prática, simples, eficiente do que outras alternativas. E elas são as seguintes. 1. A garantia da continuidade do elo cultural entre as gerações. 2. A formação de laços sociais entre famílias ou até homens, mais especificamente, de nível social variado. 3. Ela parece diminuir os índices de violência. E essa é uma parte que dá para mostrar com dados, porque a razão, a forma exata como isso acontece, é mais discutível. Mas o fato de que é um previsor de paz e estabilidade, a quantidade de homens que estão casados e a quantidade de filhos que tenham pais registrados num determinado país, estado, cidade, num determinado ambiente. Pode até ser, por exemplo, uma universidade. Isso aí já está bem estabelecido e eu vou trazer as pesquisas para confirmar. Antes de fazer a apresentação desses pontos, é bom fazer uma colocação aqui sobre a relação entre matrimônio e família. Porque você pode pensar assim, e daí que o cara não assinou um papel na frente de um padre ou de um burocrata do governo? Que diferença faz isso? Se tem umas pessoas morando na casa e cuidando da criança, uma família, não é? Normal, não precisa de matrimônio. É porque a questão da garantia da legitimidade da paternidade é o problema inicial que a instituição resolve. Toda vez que uma mulher pare um filho, ela sabe que é dela. Ela teria que parir dormindo para não saber se saiu dela ou não o bebê. O homem não. O homem não tem a menor condição de saber. E até a invenção recente de testes de DNA, esse era um problema totalmente insolúvel. Isso é o que se observa como padrão. Até hoje, não ter o casamento assinado versus ter o casamento assinado faz toda a diferença em várias estatísticas, como chance de divórcio, violência doméstica, também várias das estatísticas relacionadas ao bem-estar da criança, escolaridade e tudo mais. Entenda, a questão aqui não é explicar por que é assim. Eu não sei. O porquê não se descobre com pesquisa. Você no máximo descobre o como. Mas em primeiro lugar você só descobre que é. E isso é observável. Faz diferença substancial para várias coisas assinar o papel. Quando você observa de longe a tendência estatística média das populações.
Então o nosso ponto poderia ser chamado de a importância da família ou da importância do matrimônio. Porque a importância real é a da família. No entanto, sem matrimônio, parece ser inviável que exista uma família. Porque todos os recortes estatísticos que você faz, você compara a família normal, quer dizer, o pai e a mãe que geraram o filho, criam e cuidam dele. Compara isso com todas as outras coisas possíveis. Esse esquema tende a ter todas as estatísticas favoráveis a ele. É mais eficiente em diversos aspectos. Não é o único caso que pode dar certo. É simplesmente, no agregado, no todo, aquele que mais funciona quando você olha de longe e vê as estatísticas. Isso é relevante porque os problemas que os casamentos e as famílias resolvem, se não forem resolvidos por eles, vão ter que ser resolvidos por alguma outra instância ou então vão ficar sendo problemas. Uma coisa importante também de se notar é a importância do reconhecimento que o pai dá ao filho. Isso parece ser uma das funções centrais do casamento. Então as mulheres podem achar que o casamento não é tão importante, mas é porque a maior diferença vai ser sentida pelo que o homem faz, não pelo que ela faz. Por isso, em última instância, se a gente for ser realmente cirúrgico aqui, o esquema que parece superior aos outros não é necessariamente o do homem e da mulher que geraram o filho, mas o do homem e da mulher em que o homem reconhece aquele filho como legítimo e aquela esposa como sua, porque se ele tiver tomado o chifre e não souber, ou se ele souber e não se separar, esses casos vão estar incluídos dentro da estatística normal dos casamentos. Eu até já mencionei como, em termos antropológicos maquiavélicos, você poderia dizer que a solução óptima, a solução mais estrategicamente eficiente, possivelmente seria a de que as mulheres fossem perfeitas enganadoras, que elas pudessem enganar 100% o cara quanto à paternidade do filho. Dessa forma, ela poderia sempre escolher o melhor homem para gerar o filho, independentemente de quão bom esse cara seria como pai, e poder escolher o melhor pai, independentemente das qualidades genéticas dele como gerador da criança. Se o cara achar com certeza que é dele e tiver carimbado a legitimidade e tudo mais, a estatística tá boa. É isso que precisa ser garantido, acima de tudo. Não a legitimidade real, genética, mas a legitimidade cultural conferida pelo pai, ou seja, a fé do corno. Por isso, também seria estrategicamente, evolutivamente melhor que os homens sejam facilmente enganáveis quanto a isso, ou que nem se importem. Obviamente, o que faz os homens se importarem vai estar atrelado a outras coisas, e daí evolutivamente não vai ser tão simples assim. Porque para você fazer os homens não se importarem com quem gerou a criança, você acabaria provavelmente mudando outras coisas junto. Mas enfim, isso é só uma digressão, para mostrar para vocês que a gente não tá simplesmente aqui dizendo como as coisas deveriam ser. É óbvio que eu não recomendo que eu tome chifre, tá louco? Eu tô só especulando aqui racionalmente sobre causas e efeitos. E mais uma das questões muito importantes aqui a serem consideradas nesse contexto inicial é a questão do divórcio. Eu acho que ela é a que a pessoa moderna, normal, tá menos disposta a abrir mão. Essa questão de poder divorciar quando o casamento tá ruim. Mas veja o seguinte, quando a gente pensa assim, pô, é os antigos que achavam que não podia divorciar, agora é outra era. Não é que todos os antigos achavam isso. Essas crenças que a gente tem, outros povos já tiveram. Inúmeros povos surgiram por aí. É que esses povos perdem, esses povos perecem. São crenças que podem gerar problemas que vale a pena a gente entender o que acontece aí. Crenças, hábitos, convenções, práticas. O ponto é o seguinte, casamento com divórcio ainda é casamento? E daí esse ponto especificamente foi um que eu fui atrás e que eu tenho as pesquisas abertas aqui. Tá no meu livro. Tá num capítulo que eu chamei de O Lar Intacto e as Novas Formas Familiares, dentro da primeira parte, que é considerações sobre a função e a história do matrimônio. São pesquisas levantadas pela Jennifer Morse, que tem inúmeros artigos e livros sobre o assunto. É o seguinte, os filhos de pais divorciados têm mais probabilidade de sofrer problema emocional, problema de saúde e problemas de comportamento. Aí ela cita as pesquisas do Cherling, Chase Lansdale e McRae, em 98, Workman e Beer, em 92, Vaden-Kiernan et al., em 95, Kaysen et al., em 96, Weitoft, G., em 2003, Fagan, Hector, em 2000, McLanahan, Booth, em 1989, Dawson, em 1981, Simmons et al., em 1999. Então são assim, inúmeras pesquisas, esse é o padrão acadêmico, está citado assim por causa disso.
No fim do vídeo eu vou mostrar pra vocês a bibliografia completa. Então depois é só você ir lá procurar o nome do cara, da pesquisa, ou da mulher. E se tiver mais de uma coisa atrelada àquele nome, é só você ver pela data, pra você saber de qual pesquisa se trata. Incentivo vocês até a irem atrás dessas pesquisas e conferirem direito, porque pensa que esse trabalho eu fiz sozinho, foi só eu que chequei as coisas. Todo mundo que me assiste hoje, se cada um de vocês, se 1% de vocês decidisse checar tudo isso, vocês já fariam um trabalho melhor do que o que eu consegui fazer sozinho. Então, as pesquisas que eu quis botar no trabalho são pesquisas que eram legítimas o suficiente para serem dignas, então de boas instituições, bons autores e tal. Mas, mesmo sendo bons autores e instituições legítimas, às vezes as pesquisas não são tão sólidas. Então, é bom agora que vocês são milhares aí, podem ir atrás e postar comentários e tudo mais. Mas então voltemos da digressão. A gente estava falando de como que os filhos de pais divorciados têm mais chance de sofrer problema emocional, de saúde e de comportamento. Também têm mais chance de serem abusados pelos próprios pais, por padrastos e madrastas, ou pelos namorados e namoradas dos seus pais. Não vou ler o nome de todo mundo. Eles também apresentam menor frequência escolar, menor desempenho escolar e mais problemas de disciplina. Segundo Kuksey Fondel, 1996, quando crescem, têm mais probabilidade de cometer crimes, usar drogas e acabar atrás das grades. Smith, Jarjoura, em 98, Hinkbeck et al., 2003. Por último, eles também formam menos famílias estáveis do que os filhos de famílias estáveis. Quer dizer, de famílias que não divorciam. Garfinkel e McClanahan, 1976. Essa McClanahan aqui é um nome muito sólido para vocês procurarem qualquer coisa dela. Tem inúmeras pesquisas e livros e tudo mais. Então essa é uma questão relevante por causa do que muitos autores chamam até de a revolução do divórcio do século XX. O tamanho dessa questão, quantos por cento das pessoas que divorciam. Você tem que olhar por estado, e por cidade até, porque os números variam bastante. Mas quando você olha por aí a taxa global, eu chequei aqui, no Brasil aparentemente os últimos números que eu encontrei não é de metade, mas de que 1/3 acaba em divórcio. No entanto, em favor do número popular dos 50%, pode ser que não esteja contando direito, por exemplo, quem mora junto e não oficializou como casamento, mas pra lei, basicamente, conta como casamento, pelo menos do ponto de vista do cara que se ferra e tudo mais, saca? Então, talvez seja mais, mas aparentemente, pelo menos no Brasil, ainda é menos. No entanto, você teria que ver cidade por cidade. Eu achei que ia encontrar mais fácil, mas não encontrei. Recomendo que vocês busquem. Por estado é um pouco mais fácil de encontrar, essa eu posso botar na tela. Mas por cidade, que eu acho que é mais relevante, não encontrei. A McClanahan fala também que os filhos de casais divorciados têm o dobro de chance dos filhos dos casais não divorciados de largar o ensino médio. Quanto às estatísticas de família monoparental versus um pai e uma mãe cuidando, acho que não precisa entrar muito, o pessoal deve automaticamente concordar, mas também é fácil achar isso aí. Esses são todos fatores que dizem respeito a quão bem uma sociedade passa as suas ideias, passa as suas riquezas de uma geração para outra. Se você tem pessoas bem-sucedidas na vida, mas daí os descendentes delas não dão certo por causa das decisões que essas pessoas do presente tomaram, você tá sacrificando o futuro em nome do presente. O Roger Scruton fala que você tá mimando o presente e estragando o futuro. Que essa ideia também é representada pela permissão da mulher viva de negar o direito a nascer do futuro. Eu queria agora então ir para o segundo ponto que eu considero uma das principais funções do matrimônio, que é quanto ao elo das gerações presentes. Esse primeiro é o elo entre uma geração e outra. Esse segundo é o elo entre as pessoas daquela própria geração, entre as famílias e entre os homens. E mulheres também, mas talvez o mais relevante seja especificamente elos entre homens. Mas em todo caso, esses dois primeiros pontos são a mulher como elo social. Isso é uma das coisas que o casamento parece conseguir fazer que resolve esses dois primeiros problemas. Transformar a mulher num cimento, numa cola social, num elo entre pessoas. Com isso a gente chega ao fim da primeira parte, do primeiro episódio da série Nova Ordem Sexual, sobre a importância do matrimônio. O que tem de importante aqui nesse episódio pra gente guardar é o seguinte: a importância do matrimônio é que ele desempenha certas funções melhor do que qualquer alternativa possível, pelo menos das que até hoje a gente conhece. Ele une uma geração a outra, ele une a própria geração, os homens uns com os outros, e ele diminui a violência geral da sociedade, de uma forma complexa que vai requerer um episódio específico só sobre isso. Nesse episódio, o que a gente viu foi
como que o matrimônio garante esse modelo familiar que é o que melhor funciona para passar as coisas de uma geração para outra. Passar tanto conhecimento quanto o bem-estar da família, o status da família, quanto dar uma boa criação para a criança para poder até elevar ela acima do nível que os pais estavam. Esse tipo de coisa. Porque não adianta ter uma sociedade que dure uma geração. É só um bando de pessoas, um grupo de amigos na floresta. É uma sociedade quando, geração após geração, existe alguma identidade, alguma continuidade. E até hoje, a coisa mais comum de se observar em todas as culturas que já existiram é que existe essa instituição do pertencimento de uma mulher a um homem que garante que o recurso daquele cara e o esforço e tudo mais são todos dispendidos para aquelas crianças. Você une a mulher ao homem, essa união depende do reconhecimento da legitimidade das crianças. É isso que faz com que o esquema funcione melhor do que os outros. Parece haver indícios de que formalizar o contrato é melhor do que simplesmente duas pessoas que ficam enquanto elas quiserem, quando elas quiserem. No sentido de que, por exemplo, tem menos violência entre o casal casado e o casal que mora junto e não tem contrato e não celebrou o casamento. E aí essa questão do divórcio, que de novo, você sempre pode pensar, tá, mas e daí que divorcia? Até o divórcio dá problema. Eu foquei nele porque se até o divórcio dá problema, imagina o resto. Se até fazer a família do jeito certo por 10 anos, 15 anos, e aí se separar, se até isso gera consequências nos filhos, a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente conhece pessoas bem-sucedidas e com vidas decentes que se separaram, tiveram filhos que não ficaram loucos nem nada. Claro, normal. Essa é a normalidade mesmo. Mas a gente está falando aqui de países e de continentes com milhões de pessoas. Quando a gente está falando dos poucos casos que dão errado, são milhões. São milhões de casos que dão errado. E como a gente viu também em estatísticas, quando dá errado para uma família, dá errado para os descendentes dela com mais frequência. E esse problema fica exponencial, ele cresce exponencialmente. Mas então, por enquanto é isso. No próximo episódio a gente vai falar de como o casamento garante a aliança entre uma família e outra família da mesma geração. Como que ele une os homens e forma a sociedade em si. Porque um monte de pessoa isolada na própria tenda não é bem uma sociedade. São só pessoas que não estão se atacando no máximo. Mas existe um elo entre eles mesmos. Eles se falam, eles têm interesses em comum. Eles trocam coisas. E isso faz toda a diferença. Então, vejo vocês no próximo episódio de A Nova Ordem Sexual. Na parte 2 do episódio 1, sobre a importância do matrimônio. Obrigado e lembre-se de like no vídeo. Chequem meu Apoia-se para me apoiar financeiramente. E minhas redes sociais, que estão linkadas aqui, ó. Graças ao João Zimmer. João Zimmer fez esse negócio aqui pra mim, um cara grande, o João Zimmer. A gente tem também shout-out pro Ítalo, que tá fazendo pra mim, tá editando pra mim as aulas. Vocês vão ver. Falou. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. O que é uma família de verdade? Em todo lugar é a mesma coisa, cara. Porque ela precisa garantir algumas coisas para ser uma família de verdade. E é por isso que eu peguei o divórcio. Porque de todas essas milhões de coisas fáceis de dizer que não é família de verdade, divórcio é a mais difícil, é a última fronteira. Se nem divorciar pode, quer dizer que tem que ser o esquema normal de sempre. O divórcio é a medida mínima de degeneração que eu usei aqui. De degeneração da instituição perfeita. Do casamento em todas as eras. É uma medida de eficiência. Esses tipos de sociedades que surgem e dura 2 gerações e desaparece, não conta, não vamos contar isso. Você junta 5 amigos, vai morar na floresta, e daí vocês são todos comidos por um urso no dia seguinte. Vocês tiveram uma sociedade na floresta por um dia, parabéns, entendeu? Vou contar isso? Não vou contar. E daí você dura uma semana, vai contar? Não. E o ponto é, em termos de sociedade, 1 geração, 2 gerações nem conta, pelo amor de Deus. Precisa durar pelo menos algumas. Sei lá, 50 gerações, pelo menos? Senão nem conta. Nem é propriamente uma sociedade. O nosso sentido de sociedade implica uma certa sobrevivência no tempo. E é por isso que, em última instância, sempre a questão das crianças é essencial para a sociedade. O que garante que uma geração de pessoas tem qualquer coisa a ver com a geração anterior?
Se não tiver nada garantindo, não é a mesma sociedade. É só um novo bolo aleatório de pessoas. Se você tem uma geração de gente, eles não têm nenhum filho. E daí você, tipo, quando eles estão todos velhinhos, você chega lá, mata todos eles e importa de um outro continente um bolo de gente e bota no lugar. Eles nem se conheceram, entendeu? Zero, eles nem se viram. Tem alguma... É a mesma sociedade? Que diabos é isso? Não faz sentido. Por quê? Por causa desse princípio. Você precisa ter continuidade entre uma geração e outra. Ah, então quer dizer que a fulaninha não pode separar do fulaninho? Não, isso tem nada a ver. Porque, de fato, tem várias coisas. Você tem que ver o grau da questão. Os pais sabem que os filhos não vão gostar, mas eles acham que não vai afetar muito e, em geral, quando eles têm algumas condições garantidas, não afeta tanto assim mesmo. É essa a questão toda. Só que quando você pega toda a população, você vai ter um efeito que é perceptível na sociedade. Então, e daí que não é tão relevante assim pra aquela família de atores de Hollywood? Ué, mas os filhos dele também... Tá bom, acontece, é verdade. Tá cheio de casais que tudo bem que fizeram isso. E mesmo os casais que não tá tudo bem, não foi um tudo mal tão mal assim. No entanto, você extrapola para os números de uma sociedade inteira, a figura que você enxerga não é tão simples assim. Porque os pobres importam. Tem uma história de que o Edward Shorter fala isso, que a revolução sexual aconteceu primeiro na classe proletária. Cara, sabe essas coisas das mulheres também dizerem, o direito ao trabalho, agora só que as mulheres podem trabalhar. Cara, as mulheres proletárias trabalham faz séculos. A revolução industrial proletarizou geral. As mulheres foram todas pro mercado de trabalho, as mais pobres, as famílias foram dissolvendo. Você encontra já os sinais nos últimos séculos de que isso estava acontecendo. Isso não é uma coisa pós-anos 60. É que pós-anos 60 é uma outra fase de total pós-modernismo. É uma revolução do divórcio. Mas a gente tem que entender o seguinte, antes da revolução do divórcio, teve a revolução do adultério. Teve a revolução da bastardia. A revolução do divórcio me parece uma consequência direta da revolução do adultério. Então, na verdade, eu não estudei isso e não vou trazer os números, porque agora já era. Mas é interessante vocês fazerem essa pesquisa aí, porque eu acho que não só quando tem divórcio, que é majoritariamente feito pela mulher, a família não faz a mesma função, não é a mesma coisa. Eu acho que o fato de que os caras começaram a trair impunemente, e eu acho que os números comprovam que os caras traem mais sim, afeta demais a legitimidade do casamento pra mulher. É essencial que ela não tome chifre, não por razões que vão ter impacto social direto, que nem no caso do homem, que ele não vai reconhecer a paternidade, e isso realmente é grave. Mas gera impacto social que é indireto, porque elas vão querer casar menos e se divorciar mais. É aquela história que eu falei pra vocês já, uma coisa de teoria dos jogos. Se a mina não puder contar com o cara, não divorciar dela, quando eles têm 50, que é quando ele vai querer divorciar, se tiver tudo dado certo na vida dele, financeira, ela não vai querer casar, ou então ela vai separar aos 20 e poucos, 30. Ela não vai poder esperar até ela perder a beleza toda dela pra ver se o cara vai fazer alguma besteira. Ela precisa contar com o cara fazer besteira, porque tem chance suficiente. Não precisa ser enorme, só precisa ser suficiente. Aquela história do 1/3, entendeu? Mas é a mesma jogada do cara. O cara também fica com esse receio, e daí ele tem que jogar como se ele pudesse tomar o divórcio, porque a chance é grande. Mas então vamos pra outra razão. Pra segunda razão pela qual eu acho que é super importante. Que é o elo entre as famílias de uma única geração. De cada geração. Esse é um ponto que as pesquisas antropológicas acho que cobrem bastante. É o princípio da exogamia. Mas as pessoas geralmente falam em termos de tabu do incesto. E daí, sabe, soa mal e... sei lá. Eu acho melhor falar em exogamia versus endogamia. Quanto mais próximo do seu ciclo familiar você casa... Não, esquece genética aqui, não é essa a questão. A questão é fazer aliados distantes. Esse é o ponto. O sangue serve como aliança. De algum jeito, a gente fez isso acontecer. Os sistemas de parentesco. Essa é a questão. As sociedades dependem de sistemas de parentesco. E os sistemas de parentesco parecem depender, de alguma forma, de matrimônio. Por causa da importância do matrimônio nessas funções que eu tô falando. Em especial a da continuidade entre uma geração e outra, a manutenção da ordem em termos de diminuição da violência e a ligação entre os membros de uma sociedade. Talvez esse seja um dos pontos que a antropologia mais pensa. Como que não dá merda esse negócio? Vamos falar português claro aqui. Como que as pessoas não simplesmente saem se matando? Especialmente nas tribos
nas menores tribos, que não têm autoridades organizadas para irem lá fazerem nada. Os sistemas de parentesco parecem ser fundamentais para garantir a ordem, mas também e talvez principalmente para garantir a continuidade, uma continuidade estável e com o traço de fidelidade da cópia. Porque tudo isso que a gente está pensando aqui é em termos de metafísica darwinista, digamos assim. O que existe, existe porque sobrevive, porque é bom em matar as outras coisas e reproduz bem, e tem a questão da fidelidade da cópia. Se uma sociedade fica mudando toda hora, meio que não é a mesma sociedade. Então isso acaba importando de algum jeito aqui nessa história. E eu acho que os sistemas de parentesco fixos, as famílias também, os casamentos, eles acabam servindo para garantir que uma sociedade não se torne outra sociedade. E daí todas as sociedades que existem, se olha em volta, elas têm mecanismos de fidelidade de cópia. Elas têm coisas que asseguram que o que aconteceu numa geração acontece parecido na outra. Porque senão, o que vai acontecer? Vai ter a metamorfose ambulante, cada sociedade vai ser uma metamorfose ambulante, até que ela eventualmente ou entre em colapso, ou ela estabiliza em alguma forma que é estável e que é boa em ficar e ser estável, e as famílias e certos tipos de sistema de parentesco, sistemas elementares de parentesco, tem o livro do Lévi-Strauss, acho que é assim que chama, são mal bons nisso, são tão bons nisso, tão superiores a qualquer alternativa, nos quesitos, sobreviver, matar, fidelidade de cópia, que você olha em volta e é basicamente um universal transcendental humano. Toda sociedade tem sistema de matrimônio, sistema de parentesco, sistema de família. Como é que você vai ter sistema de parentesco sem família? E é aí que começa tudo. Mas eu não vou entrar nessa parte que ela é bem chata, é melhor vocês irem lá pro Lévi-Strauss. Eu vou pra um lugar mais legal, com o Christopher Lasch fala disso. Esse é um caso que eu trago no começo do meu livro, que é contado pelo Christopher Lasch. A questão é um debate sobre um tal de Marriage Act, que era uma lei que o debate era se os pais precisavam autorizar o casamento dos filhos ou não. Se os filhos podiam casar sem autorização dos pais. Ou seja, se os jovens podem escolher o que eles quiserem para casar, ou se os pais vão poder escolher e os filhos são obrigados a casar com quem os pais quiserem. No fim das contas é isso. Fazia parte de um contexto em que você tinha um pessoal querendo racionalizar as leis e tudo mais, que lembra agora, eu associo os progressistas a essa tentativa de racionalizar as leis. Mas enfim, estava tendo esse debate, o Christopher Lasch encontrou os registros desse debate no parlamento inglês, e daí dá pra ver os argumentos que a galera estava usando. E daí quem estava votando a favor, melhores argumentos a favor de quem queria passar essa lei que só os pais podiam autorizar o casamento, eles estavam falando de como os filhos tinham critérios ruins, e daí eles tomavam golpe de todo mundo, ficavam, sabe quantas histórias já não se ouviram de jovens enganados por meretrizes, mulheres enganadas por cafajestes e tudo mais. Então, tinha esse argumento. E daí a oposição fez um argumento que eu achei sensacional, que é como que o sangue faz com que a riqueza, tipo a família, faz com que a riqueza flua pelo corpo social, desde que você case meio aleatoriamente, que depende de ser irracional. Os jovens escolhem com critérios meio loucos, então eles casam com pessoas muito diferentes. E daí você consegue fazer a riqueza das famílias fluir de uma família para outra. Isso é um jeito... você consegue ver o elo que isso cria. Tem um elo de bens entre... Quando você cria laços familiares, você cria laços de fluxo de bens. Então as sociedades parecem depender desses mecanismos de fluxo de bens. Pensamos aqui claramente no Kula, do Malinowski, como símbolo disso. Mas em todo caso, o meu ponto é como que esse fluxo de riqueza pelo corpo social parece ser uma das funções que é literalmente um elo entre as pessoas daquela geração. Você casa as pessoas entre elas, isso embaralha as pessoas e as famílias, ou melhor, embaralha as pessoas em famílias, porque sem as famílias, pra embaralhar as pessoas, você só tem um bando de aleatórios. Você não tem pessoas casadas embaralhadamente, que é o que parece produzir o resultado adequado na hora de passar de uma geração para outra tudo. E de garantir na própria geração as duas coisas que eu tô querendo pôr aqui. Uma é essa da qual eu falei até agora, que é o elo entre as gerações. Você precisa casar as filhas dos homens para que exista algum elo real entre eles em termos de fluxo de bens. O homem não fica dando coisa para qualquer um. No entanto, ele dá coisa para os caras que cuidam das filhas deles.
Assim, isso estou eu especulando, entrando quase no porquê. Então, porque a gente não sabe o porquê, lembra sempre disso. A gente tá procurando um como. E o como você encontra em termos de como o mecanismo funciona. De que maneira as coisas acontecem. O que causa o quê? Os homens, sem estarem ligados entre eles através de suas filhas, são simplesmente inimigos, concorrentes. Não tem nada que os une. A proximidade não é suficiente. Pelo menos parece que não foi. E uma das coisas que eu fiz no meu livro foi tentar ver aspectos endogâmicos dessa nova ordem sexual, que foi o que eu chamei. O livro tem esse nome. Que as classes estão casando entre elas. Quer dizer, mais na verdade, a classe média alta casa entre outros classe média altas, e daí o resto da população casa, divorcia, e você vê a diferença. Você vê diferentes estatísticas nos casamentos dos mais ricos, funciona melhor, tem menos divórcio. A gente fica achando que, porque aparece na TV todos esses divórcios de milionário, mas na verdade os números do divórcio de milionário estão bem melhores. Também vocês reclamam da mulher carreirista e tal, cara, os números dizem o contrário. As 5% mulheres que ganham os melhores salários, elas têm as melhores estatísticas de casamento de todo mundo. Todo mundo. Então, se você quer ter um bom casamento hoje, estatisticamente, ser uma mulher que ganha muito bem no seu trabalho é a sua melhor chance. Mas isso é extremo, na verdade, né? Porque a gente tá falando do topo do topo do topo. 5% mulheres que mais ganham no país inteiro. São as CEOs do mundo. Acho que deve ser porque elas têm um monte de empregada, e daí, sabe, é muito mais fácil os casais darem certo quando você tem um monte de empregada pra fazer absolutamente tudo que é chato. Mas isso aí é mais uma especulação. Mas o que eu realmente vi é que as pessoas casam muito dentro do perfil demográfico em termos de faculdade, por exemplo. Todos os casamentos, eram nos Estados Unidos esses dados. Quem tem mestrado só casa com quem tem mestrado, quem tem só graduação só casa com graduação. Lá não é bem assim, não tem graduação, mas seria nesse sentido. Quem só tem ensino médio só casa com quem tem ensino médio. E é isso. Então, se você quer ter um marido decente, você precisa fazer faculdade. Essa é outra coisa também que dá pra você ver que aconteceu lá. Mas qual é meu ponto com isso também? É que as famílias mais ricas, se elas só casam com os ricos, isso quer dizer que elas têm muito mais laços entre elas. As famílias de ricos casando entre si estão formando laços entre os outros ricos. E não tá fluindo a riqueza pelo corpo social, que era uma das preocupações daquele cara lá da discussão inglesa. E eu acho que essa sempre foi uma das funções. Então eu acho que essa endogamização dos nossos tempos, que parece ser uma coisa dos nossos tempos, saca que antes, você casando, o cara casar com a secretária, o cara casar com... A mulher dona de casa, ela pode ser de qualquer casta. Então o cara pode... Então realmente o fluxo de dinheiro pode ir de família pra família, totalmente aleatório. Desde que nasça uma filha bonitinha. Isso é meio meritocrático, sabe? Você não tá tão condenado. Se a sua geração, se a sua dinastia alguma hora fizer uma mina bonitinha, talvez ela case com um cara rico e daí pronto. Então, todo mundo tem uma chance. Mas o esquema atual não é bem assim. Você precisa fazer faculdade, você quer casar com um cara de faculdade e tal, e daí limita muito mais quem casa com quem, limita muito mais o fluxo de riqueza pelo corpo social, e por isso eu suspeito que só dessa endogamização acontecer já atrapalha um pouco as funções do casamento. Mas tem uma outra razão, que eu até botei na terceira, porque eu acho que vale como um ponto separado. Mas tecnicamente ela funciona como... Ela também funciona como a parte do número 2. Então, na verdade, é uma função que o casamento exerce, que é o de elo, que é o de casar, porque ele é elo entre a geração passada e a geração futura. Ele é elo entre uma família e outra, entre um cara e outro daquela mesma geração. E ele gera estabilidade e tudo mais justamente por isso. Porque ele liga, ele é a cola da sociedade. Sem ele, as coisas desintegram, ou elas tomam totalmente outra forma, e tudo mais. Mas então, é essa terceira função, que na verdade faz parte da segunda, porque é no que diz respeito ao elo dela própria, mas dá pra separar como uma terceira função também, porque sozinho este ponto aqui é suficiente pra destruir uma sociedade inteira. É essa a história da violência. E pra falar disso, eu vou entrar no conceito de razão sexual operacional. É um conceito da biologia que diz respeito ao número de machos e fêmeas no ambiente. Se tiver sobrando macho, várias estatísticas mudam com relação a se tiver faltando macho, ou, sabe, cada número de machos, cada excesso e falta de machos tem consequências bem mensuráveis. Os machos das diversas espécies, e os humanos não são imunes a isso, mas lembre-se disso.
Faz sentido que as mulheres sejam negacionistas dessa questão. Estatisticamente falando, o comportamento das mulheres praticamente não muda, dependendo de quanto o homem está sobrando ou faltando. Mas o comportamento dos homens altera totalmente. E daí isso acaba causando consequências no comportamento das mulheres depois. Mas é uma coisa que as mulheres não percebem porque de fato para elas não faz tanta diferença. Mas os machos mudam totalmente o seu comportamento baseado em quanta mulher está sobrando ou faltando. O que eu tô falando aqui? Se falta mulher, aumenta a violência entre os homens. Isso está demonstrado por um monte de estudo, mas quem eu indico principalmente é a Valerie Hudson, que é uma feminista mormon, basicamente, sei lá. Ela trabalha para o governo americano, para os militares, ela estuda bastante essa história de... Ela vai no Oriente Médio e vê um monte de problema que dá porque falta mulher. Onde falta mulher, é muito fácil recrutar gente para a organização paramilitar. Esse primeiro indício de que dá problema mesmo. Mas você também vê os números e aumenta a criminalidade. E, se sobra mulher, também dá problema. De violência. Nas faculdades, universidades, tem as pesquisas lá mostrando como que tinha tanta mulher por causa dos programas, não só por isso, mas também, talvez, principalmente por causa dos programas de incentivo para entrar mais mulher na faculdade, que tinha campus lá que era 70% mulher. E nesses campos você via que tinha mais violência contra a mulher, pelo menos reportada. Então, sabe lá Deus, não sei se dá pra confiar nessas coisas hoje em dia, mas me pareceu fazer bastante sentido, porque nos animais é exatamente assim. Porque você vê nos outros bichos, eu fiz pesquisa lá, comecei com tilápias. No meu mestrado eu tinha posto menos pesquisa, e daí um dos caras da minha banca falou, porra, essa porra dessa tilápia, velho, que riu da minha cara, sabe? Deu, é. E daí eu fui lá e peguei 50 pesquisas com 1000 bichos, e dele, beleza. Você derrubou a estante da biblioteca. Mas realmente, em todos os animais isso acontece. Dá um monte de problema de violência quando falta mulher ou quando sobra mulher. E por causa dessa história da razão sexual operacional, quer dizer, se você bota um monte de senhores de idade ultra avançada, ou se você bota um monte de criancinhas, não faz diferença. Assim como eu falei, as pessoas estão casando só com quem tem o mesmo nível de faculdade e tudo mais. Isso quer dizer que se falta mulher numa classe social, ou se sobra mulher numa classe social, isso dá problema. Se qualquer um desses recortes meio endogâmicos, qualquer um desses grupos que você verifica que estão casando entre si, se nesse nicho falta mulher, você vai ver indícios de mais violência. Se nesse nicho sobra mulher, você também vai ver. Mas me parece que o que gera realmente colapso da sociedade é falta de mulher. Acho que o excesso de mulher, não lembro de ter visto coisa que causa colapso. Pelo menos não diretamente. Mas afeta o suficiente para os pais não assumirem paternidade de filho. E aí causa colapso. É que as leis tendem a obrigar o cara a fazer alguma coisa, então mesmo os lugares poligâmicos conseguem sobreviver. Mas o que essa feminista mormon estudou é como que os lugares poligâmicos sofrem desse mesmo mal da falta de mulher mesmo, entre aspas. Porque só alguns caras têm mulher e eles monopolizam elas e daí para os outros falta mulher. Porque em termos de razão sexual operacional, tipo, elas já estão tomadas pelo sultão, sabe? Se você adiciona 70 mulheres num lugar, mas elas estão todas dentro do harém do sultão, parece que não faz muita diferença na estatística, continua a violência alta e tal. Então qual é o ponto? As famílias, ou mais especificamente o matrimônio, ele garante que não haja monopólio, que os melhores homens fiquem com todas as mulheres e o resto fique sem nada. Porque aumenta a violência, porque isso impede que tenha um elo entre as gerações e um elo entre os próprios membros de uma geração e tudo mais. Então por isso que é importante essa pesquisa da razão operacional, porque zoar a razão operacional zoa a viabilidade da existência de casamentos. Isso aqui é a minha forma de refletir a respeito, mas novamente eu convido vocês a olharem nas pesquisas exatamente qual é a formulação exata delas. É isso aí, acho que pode ser útil para vocês. Então, é isso aí e até a próxima. Nova ordem sexual. Apêndice A. Novos valores têm pernas curtas. Nesse vídeo eu vou fazer uma leitura do meu apêndice A, do e-book que eu vou lançar no máximo em 2 semanas, até o dia 15 de março já deve estar lançado, baseado na minha dissertação de mestrado, chamada Nova Ordem Sexual, que é sobre a evolução dos costumes matrimoniais, para daí focar principalmente nos Estados Unidos, que é onde tem o maior número de informações concretas. Essa era uma dissertação de mestrado em Sociologia para a PUC de São Paulo. Mas isso daqui, justamente um apêndice, é especulativo. E tem elementos em todo esse mestrado,
também e talvez principalmente neste apêndice aqui, que quem acompanha o meu canal vai reconhecer. Pelo menos em forma embrionária. Já estava aqui no meu mestrado. Apêndice A. Novos valores têm pernas curtas. O esclarecimento, Aufklärung, de Kant, é a saída do homem de sua menoridade. A menoridade é a incapacidade de se servir de seu entendimento sem a direção de outrem. Essa direção de outrem representa a tradição, as opiniões de autoridade, etc. E o amadurecimento é o uso racional do entendimento. Mas Adorno e Horkheimer enxergam no esclarecimento uma força muito mais antiga que o iluminismo de Kant. Ele é o processo pelo qual o homem vai da interpretação mitológica e supersticiosa do mundo à compreensão racional e desencantada dele. Ele é a forma que lida melhor com os fatos e mais eficazmente apoia o sujeito na dominação da natureza. Adorno e Horkheimer. Resumindo, o esclarecimento, que é o iluminismo, que na verdade é Aufklärung o nome certo, para o Kant, que é o maior expoente disso, e eu acho que é a melhor definição mesmo, o que é esclarecimento? O que é iluminismo? É a saída do homem de sua menoridade. Como assim? No sentido de que você aprende a se servir do seu entendimento sozinho. Então essa é a essência do esclarecimento. Pensar por si mesmo de forma racional, não precisar das outras coisas. Isso é essencial porque é este espírito que eu identifico como a essência de tudo que é moderninho, seja MGTOW, seja feminista, qualquer coisa. Todo secularismo, ateísmo, não sei o que, é isso, entendeu? É assim, não importa o que todo mundo diz. Eu pensei racionalmente e concluí. E assim, quando você pensa racionalmente, você mesmo é baseado na sua própria conveniência, evidentemente. Essa é a peça que falta no negócio, geralmente, mas é isso. Então isso é o esclarecimento. Por isso que pro Adorno e pro Horkheimer, o esclarecimento não é uma coisa só o iluminismo. Ele é essa força de esclarecer as coisas desde sempre. Por isso que ele vê no Ulisses o esclarecimento. A ideia deles é assim, que a própria filosofia, que já seria um primeiro esclarecimento, ela começa da mitologia. Ela não vem do... Sabe, ela não é uma coisa separada que surge do nada e se opõe à mitologia. Não, a mitologia acaba se desenvolvendo em filosofia. Porque a mitologia serve para explicar o mundo. Daí você vai desenvolvendo a mitologia e ela vai explicando o mundo cada vez melhor e cada vez melhor. E daí você começa a fazer um raciocínio a partir desses deuses e desse pensamento mitológico que acaba se consolidando numa outra coisa. Mas que começa do pensamento mitológico, da racionalização e depuração do mito, vira filosofia, e aí a filosofia se desenvolve até que ela se torna, novamente, mitologia. É um processo que acontece e que é descrito no Dialética do Esclarecimento, e que ele está falando, na verdade, no contexto do nazismo. A ideia dele é meio que... Porque a gente não tem muito essa associação, né? Mas o nazismo, ele está muito atrelado a esse espírito do século XIX de ser, tipo, super racional. Só que daí o super racional deu nessa história de que, tipo, nós somos a raça superior e vamos exterminar, tá ligado? Como assim, entendeu? E daí pra ele é isso. Você... É o próprio processo de esclarecer as coisas, eventualmente chega num ponto em que não é mais útil esclarecer, e daí ele regride pra criação de mitos. Porque ele só começou pra resolver coisa, e daí ele virou inútil, quando ele não resolve mais, e os mitos resolvem mais. O esclarecimento promove a autoconservação do sujeito por meio do desmascaramento sucessivo de todas as suas ilusões, superstições e tradições. Tudo que já estava pré-estabelecido nas mentes dos homens, ele chama de preconceitos, e vê como entraves à sua independência, empecilhos ao aumento de seu poder. Assim ele vai destruindo uma a uma toda a superstição que a tradição consolidou e revelando toda a verdade que ela suprimiu, tendo em vista a dominação da natureza, a sua natureza e a natureza externa, os maiores inimigos do homem primitivo. Mas o esclarecimento só pôde existir graças ao que havia antes dele, o mito, a superstição, etc. E no processo de desmascarar e compreender tudo racionalmente, ele acaba derrubando até suas próprias condições de existência, já que pouco sobrevive à força destruidora da razão. O esclarecimento começa a amedrontar os próprios esclarecedores. As doutrinas morais do esclarecimento dão testemunho da tentativa desesperada de colocar no lugar da religião enfraquecida um motivo intelectual para perseverar na sociedade quando o interesse falha. Quer dizer, a principal razão pela qual o processo e os grupos que se unem para esclarecer coisas, para desmistificar coisas, que eles acabam destruindo eles próprios, quer dizer, que eles acabam destruindo o esclarecimento, que eles acabam se tornando obscurecedores. E os esclarecedores, eles viram obscurecedores. É que as próprias bases do esclarecimento são não esclarecidas.
quando começa o esclarecimento, tem alguma coisa antes. O que é essas coisas? É a condição de possibilidade dele. E aí ele vai esclarecendo, uma hora ele, esclarece alguma coisa que era a condição de possibilidade dele, começa a cambalear, entendeu? Esclarece outra, começa a cambalear, e o movimento vai cair. O esclarecimento inteiro vai cair, e daí ou ele cai, ou ele se salva, obscurecendo coisas. Pra que serve esclarecer? Para você sobreviver. Para você não ser idiota e cair nas ilusões. Então, na metáfora, a Red Pill seria assim. Por que o cara vai atrás da Red Pill pra entender sobre as mulheres e tudo mais? Porque ele quer se autoconservar. Pra isso que você esclarece. Só que aí chega um ponto em que as razões pelas quais você começou a estudar a Red Pill pra se autoconservar começam a ser desmascaradas pelo seu processo de desmascaramento, e daí você volta a virar um obscurecedor das coisas. Basicamente isso que acontece. Calma aí, deixa eu ver o que aconteceu. Adomi Subscribe, é isso? É um Prime? Opa, grande Prime. É isso? Temos 87 assinantes, hein, gente? Rumo ao 100. Rumo ao 100, hein, mano? Vai ter 100. Muito obrigado pelo Prime, hein, Adomi? Muito obrigado, muito obrigado. Lembrando a todos que é fácil você virar um Prime também. Os Primes recebem convite para o grupo de WhatsApp e podem assistir os vídeos que eu faço só para os doadores, que incluem aulas de filosofia e vídeos sobre animes e séries e filmes. E para você fazer isso, basta você fazer de graça um Amazon Prime de teste. Você não precisa fazer uma conta Amazon Prime e pagar. Você pode só fazer o teste do Amazon Prime de graça e se inscrever com o seu negócio grátis aqui. Se você fizer isso, eu recebo. De verdade, eu chequei, eu recebo. Porque o Amazon me paga pra fazer vocês testarem a porra do Amazon Prime. Então eu estou, dando o meu negócio de doação pra vocês testarem o Amazon Prime, entendeu? Nova Ordem Sexual, melhores subtítulos. Mano, no mestrado chamava Emancipação Fabricada, que é uma referência ao Chomsky, tá ligado? O Chomsky tem aquele... Aliás, eu recomendo isso, viu? O Chomsky tem um documentário antigo que chama Consenso Fabricado... Manufacturing Consent. Não sei, consenso fabricado. Mas de como que a mídia... É perfeito pra hoje também, mas ele tá falando isso como um esquerdista da mídia de antes. Mas que você vai lá na mídia e daí tem os debates na mídia. E daí duas pessoas que discordam sobre, mano, uma coisinha mínima, na verdade. Toda essa palhaçada de discordar com coisas culturais e tal. É isso, é porque na verdade é tudo blá blá blá, porque todo mundo concorda com tudo que importa. Para Adorno e Horkheimer, Nietzsche e o Marquês de Sade encarnam o esclarecimento em seu auge e representam justamente o que temem os esclarecedores. A partir da morte de Deus, a mais ilustre vítima do esclarecimento, não se pôde mais negar a afinidade entre razão e o crime. Não há mais motivo de princípio contra o assassinato que não seja revelado como uma ilusão ingênua ou uma mentira para ludibriar os tolos. Sade desmascara tudo até chegar ao tabu do incesto, o marco zero. Denuncia seus adeptos como menores, incapazes de dirigir o seu entendimento sem apelar para dogmas irracionais. Nietzsche faz isso ao condenar a compaixão, que se revela a inspeção desencantada não só como uma ilusão, mas como uma abominação. Os fracos e os mal-formados devem perecer. Primeira proposição de nossa filantropia. É aí que leva o esclarecimento, para quem realmente se deixa levar por ele. Eles encarnam o espírito puro do esclarecimento. Onde que vai dar essa história de ficar destruindo todos os mitos? No Marquês de Sade. Não tem mito? Beleza, orgia o dia inteiro. Como que você ajuda o mundo? Como que você é um filântropo? Você mata os fracos, sabe? Desde que o Kant basicamente demonstrou que metafísica não é ciência. Então não tem como provar Deus. Então Deus tá fora dessa história. Desde que isso acontece, falta agora uma razão científica para fazer o bem. Porque quando Deus tá na filosofia... Quando a metafísica tá no meio das ciências, daí Deus tá no meio das ciências. Quando você faz o que Kant fez, que é extirpar a metafísica da ciência, daí Deus não pode mais fazer nada a respeito. E daí como que você estabelece que fazer o mal é errado? Se você não for pego. GG. É isso que aconteceu. A filosofia desde o Kant, desde o iluminismo até hoje, é os caras meio que, oh my god, o que a gente faz? Essa é a visão do Adorno e Horkheimer. E daí o Nietzsche e o Marquês de Sade é basicamente, olha, é isso? Não tem o que fazer. Os fracos devem perecer, orgias o dia inteiro, essa é a vida. Essa é a perspectiva que eu tentei pegar no meu vídeo das bonecas. Jamin Rabaro, 5. Muito obrigado por me seguir. Imagina, já tem 4 dos caras que fizeram essa piada. É preciso entender também o que acontece ao longo do processo esclarecedor com a própria razão. Quando surge o Logos, ele inclui não só a razão subjetiva, uma faculdade mental de uma pessoa particular, que é como nós geralmente a entendemos hoje. Ele dizia respeito principalmente a uma razão externa, a nós,
e inerente ao universo. O platonismo, por exemplo, transformou a teoria dos números de Pitágoras, segundo Horkheimer, que tem origem na mitologia astral, em uma teoria das ideias que buscava uma objetividade absoluta, além da nossa faculdade subjetiva de pensar, ainda que por meio dela. Aí já se observa o mito virando esclarecimento. Mas a morte das ilusões metafísicas enterra com ela toda objetividade absoluta. Horkheimer diz que quando a ideia da razão foi concebida, ela era encarada como um instrumento para compreender e determinar os fins do homem, não apenas os meios. Mas hoje, já não se pode mais dizer que um objetivo final é mais razoável que outro em si mesmo, sem referência a pessoas ou instituições. A razão deixa de fazer juízos de valor. Ela vai sendo purgada de todas as impurezas até se tornar um instrumento puro de cálculo e deliberação, com uma única função: coordenar os meios para obter um determinado fim. Ela se torna uma ferramenta inerte, um meio puro, à mercê de qualquer fim. E como toda deliberação sobre os fins últimos foi desmascarada junto com a metafísica como uma miragem, quem acaba em posse do instrumento razão é justamente o vilão inicial de toda essa história: as paixões, patos, cuja influência tirânica e nociva à autoconservação dos organismos era tão grande que o surgimento e a consolidação das civilizações parecem ter dependido completamente de mentiras para controlá-las a qualquer custo. Que é como que o Logos vira essa razão. Porque o que é a razão agora? É assim: olha, eu calculei as estatísticas e pegar mulher, mano, não é lucrativo. Os riscos não compensam os benefícios. Eu marquei meu caderninho aqui, todos os cálculos. Daí fala, não, então, mas eu tenho um cálculo aqui que mostra que eu consigo fazer uma boneca e vai custar menos, e daí eu pego a boneca, velho. Entendeu? Isso é a razão. Mas a razão, na verdade, antes é Logos. Como que Logos, que determina fins, chega nisso, na razão da conveniência sem fins, que é só meios puros? Tem esse processo aqui. Daí tem meu parágrafo que descreve isso. Porque é só uma introdução, então eu meio que fiz um parágrafo só. Mas é tipo de coisa que dá pra fazer livros inteiros. O Eclipse da Razão do Horkheimer é meio que sobre isso. Tipo, as coisas que são fundação da sociedade, da civilização, são, sabe, esses papinhos de índio bizarros, entendeu? Você não encontra a sociedade que sobreviveu e que existiu sem esses papos, velho. Então é possível que a civilização dependa de mentiras, fundacionais, no mínimo. Mas daí o que acontece é, quando não tem mais nada pra controlar a razão, quando não tem mais tradição e instituição pra controlar ela, quem controla? Quem sobra? A tirania dos instintos. E daí, na parte 2, o que eu faço é... Exemplo. O que eu tô falando, Platinho? Oh my god, não faz sentido, não tô entendendo nada. Aqui, ó, exemplo do que eu tô falando. Estudo de caso. A emancipação do indivíduo, em especial o caso de sua emancipação sexual, parece um bom caso para se tentar aplicar ao modelo de interpretação da dialética do esclarecimento. Ao contrário, na verdade, né? É o modelo de interpretação que eu vou aplicar ao caso. Depois eu corrijo isso. O movimento de desmistificação e racionalização das relações entre os sexos, que é uma espécie de esclarecimento, por propor um fim às ilusões da tradição e uma reordenação racional das relações entre homens e mulheres. Você entende o que eu fiz aqui? Migtal, não sei o que, feminismo, tudo a mesma coisa. Em que sentido? Iluminismo. Todos eles são iluminismo. Todos eles são desmistificação, racionalização das relações entre os sexos. Por isso que eu tentei trazer essa questão no livro das bonecas. A galera religiosa vai tentar focar em como que esses caras são retardados. Mas isso é exatamente o contrário do ponto. O espírito que acabou deixando eles retardados é o espírito de racionalizar. É isso que dá problema. Porque o espírito de racionalizar começa a corroer as próprias bases da racionalização e se torna uma nova mistificação. E isso aconteceu no sexo. Isso aconteceu com o esclarecimento sexual. Quer dizer, começaram a esclarecer as coisas relacionadas ao sexo, e aí o que aconteceu? Deu merda, e aí começam a surgir... A mesma galera que estava tentando esclarecer as coisas começa a tentar obscurecer as coisas. Os novos mitos. Masculinidade frágil, tóxica e não sei o quê. Entendeu? A mesma pressão seletiva que empurrava a sociedade na direção de uma compreensão mais clara e racional do sexo começa a trazer de volta antigas superstições, ou cria novas, que cumpram a função de uma antiga. Em que sentido? O mito do cavalheirismo, romantismo, tá ligado? Isso meio que se meteu ali no meio da crítica feminista ao macho escroto, sabe? Ou se cria novos mitos mesmo. Cria novos conceitos. Mas ela faz isso sob uma retórica modernizada, com novos conceitos e mecanismos, também implementa medidas que cumprem precisamente as funções contra as quais ela se revoltava décadas atrás.
É assim que ele fala que o Adorno e o Horkheimer falam que o esclarecimento se converte no oposto de si mesmo, literalmente. Ele eventualmente vai controlar exatamente aquilo que ele queria esclarecer. Ele se torna uma máquina de obscurecer exatamente aquilo que ele quer esclarecer. Por isso que a Black Pill é Blue Pill, entendeu? Porque ela, tipo, aquilo que ela quer esclarecer é exatamente aquilo que ela obscurece. Porque ela começa a ficar com medo de morrer. Ela se autopreserva assim. Porque ela vai se autoderrotar se ela não fizer isso. Termos como má conduta sexual e objetificação sexual. Esses termos eu tô falando que eles servem essa função de obscurecimento que marcam o ponto em que o esclarecimento vira ao contrário no caso das moderninhas atuais. Termos como má conduta sexual e objetificação sexual, ou a extensão da abrangência de conceitos como assédio e sexismo, desempenham funções anteriormente cumpridas por categorias tradicionais pouco racionais, mais ou menos incompatíveis com o modo de vida atual das cidades, e certamente fora de moda, porque repousam sobre o antigo mito da diferença entre os sexos. Então, eu tô chamando assim, você tem o mito da diferença entre os sexos. Sim, os sexos são diferentes, no entanto você tem todo um mito em volta dessa diferença que tá cheio de coisas irracionais. Aí o bagulho moderninho fala, beleza, vamos esclarecer. E daí vai descobrindo que tem um monte de coisa que é mentira, não sei o que, não sei o que, até que ele começa a esclarecer coisa que ele não gosta. Por exemplo, os caras falam, tá bom, então vamos tratar a mulher que não é igual, e daí bate na mulher, e daí, oh my god, e agora, o que a gente faz? A gente não quer apanhar, a gente vai morrer se a gente, tipo... As próprias esclarecedoras vão apanhar até a morte se elas não resolverem o problema que tipo, precisa de algum mito pra os caras tratarem ela direito, alguma coisa assim. E daí vira o obscurecimento. Vamos criar palavras absurdas e conceitos absurdos. Até a maior parte das boas maneiras tradicionais em público parecia depender de um certo excesso de condescendência que se tinha com as mulheres. Isso eu tô englobando assim. Tipo, os homens têm umas boas maneiras em público e na frente das mulheres que depende da gente falar, beleza, mulher é outra coisa, mulher é especial. Se mulher não é especial, então o que eu tô... Foda-se, entendeu? Por que eu não vou falar palavrão na frente de mulher? Por que eu não vou xingar a mulher? Por que eu não vou chavecar a mulher na rua? Essa coisa que a mina não entende. Tipo, por um lado ela pode dizer assim, se fosse um cara passando na rua, ele não chavecaria essa mina. Sim, mas essa não é a grande distinção. A distinção é, ele tá tratando a mina sem sacralidade, que é como ele trata outro homem. Ele tá simplesmente falando com a pessoa aleatoriamente na rua, sem baixar a cabeça, que nem uma cultura tradicional, que é você nem olha no olho da mina. A mina passa, você abaixa a cabeça. Porque isso é feio, você não fica olhando a mina. Entendeu? Ela tá reclamando de uma coisa moderna disfarçada, disfarçando a crítica. De crítica a uma coisa antiga. Então, tô falando até disso. As boas maneiras tradicionais estavam sendo erodidas com essa história de modernizar e racionalizar tudo. E aí tiveram que fazer alguma coisa a respeito disso. Estão tentando salvar as boas maneiras. Isso é uma das coisas que eu aponto direto. Várias dessas coisas feministas, burguesas, são, mano, tentativa de salvar as boas maneiras. Por isso que é dúbio, porque tem uma intenção justa ali por trás, que é de salvar boas maneiras. Elas não vão dizer que é nesses termos, mas meio que é. Só que elas vão ter que falar um monte de absurdos no processo, e aí meio que é só um monte de mentira, mas elas ficam tentando obrigar acaba sendo na força, entendeu? Se o cara não vai se comportar, vai ter que se comportar na força. Aqui, a maior parte das boas maneiras tradicionais parecia depender de um certo excesso de condescendência que se tinha com as mulheres. Ao levá-las acima dessa condescendência, igualando-as ao homem no espaço público, elas são cada vez mais incorporadas no jogo de grosserias e barbaridades que os homens estão acostumados a dirigir uns aos outros. Olha só, eu citei o Bolsonaro aqui, vou tirar, deixa eu ver. A comoção geral com o tratamento que Bolsonaro dispensa a mulheres em plena luz do dia é um exemplo perfeito disso. São as próprias mulheres progressistas que mais se assustam com esse progresso e que precisam conter o avanço do problema dentro do novo esquema conceitual, de forma que a acusação de não ser um cavalheiro e tratar as mulheres como se fossem colegas do futebol seja substituída pela de ser machista, misógino, etc. Puta, que é tão perfeito o exemplo, mas é meio escroto. Comentei seu compartilhamento, pô, valeu, mano. Mano, galera, ajuda pra caralho compartilhar, velho. E tipo, é uma coisa que é importante o suficiente e eu não tenho gente suficiente me compartilhando. Eu, tipo, literalmente clico pra ver quem me compartilhou e, tipo, nossa, eu sei quem é você, tá ligado? Eu fico... É firmeza. E sabe quem me compartilha direto? As minas, entendeu? Daí vocês reclamam, seus machistas. Ah, é meu livro, mas vocês vão piratear e ler no PDF, o que eu posso fazer? É que eu queria vender pra ganhar alguma coisa, porque é mó bom, juro, é um bom livro, não é, tipo... Não é, sabe, meu rant de blog, é, tipo, um trabalho, uma pesquisa de mestrado de 2 anos. O que se observa hoje é a tentativa apressada do progressismo de conter as inconveniências que se podia resolver facilmente apelando para a fragilidade e inocência da mulher. Essa é a ingenuidade do secularismo, que ao desejar ser mais prático e objetivo, destrói ilusões irracionais que eram muito mais práticas e objetivas. Vou mudar aqui. Do que as alternativas científicas. Opa.
Opa, Gilmar Manuel, Subprime, 3 meses. É meu livro sim, Gilmar Manuel, seja bem-vindo. Meu grande mestrado opressor. Eu fiz um vídeo, eu ia fazer um vídeo pra postar no YouTube, lendo meu apêndice, e não passou na revisão, velho. Passou meu vídeo das bonecas, passou meu vídeo de racismo, não passou meu mestrado, velho. Meu mestrado é muito opressor. Juro, nem é tão opressor assim. Tudo bem, vai, eu falei do Bolsonaro aqui, mas na parte que tava no vídeo eu nem tinha lido ela. Tudo que repousava sobre as pequenas mentiras e grandes absurdos, criados para a manutenção de certo modelo de redações entre os sexos, e muito sempre repousa sobre elas, vai desabando. Tipo, você começa a esclarecer todas as coisas de homem e mulher, começa a dar problema em tudo quanto essas coisas. Daí a sociedade fica cada vez mais exposta ao que há de menos civilizado na sexualidade do homem e da mulher. A gente foi ficando cada vez mais exposto a se tornar bestas, feras selvagens. Por quê? Porque você esclarece o negócio, e daí o que sobra pra controlar o esclarecimento? Se você destruiu todas as tradições, sobram as paixões. E aí todo mundo vira bestas selvagens. E aí, mitologia sexual é o próximo passo. Por isso, as funções que se mostrarem necessárias para a sobrevivência da sociedade e da própria força de progresso, seus agentes reais, e que tenham sido destruídas por dependerem das ilusões desmascaradas pelo esclarecimento, precisam agora ser cumpridas pelo progressismo de uma forma ou de outra. Tipo, o progressismo começa a ter que fazer tudo aquilo que ele destruiu de outro jeito, porque senão ele vai pro saco. O modo mais fácil de cumprir essas funções necessárias, o caminho de menor resistência, é o simples rebranding das convenções e ilusões já estabelecidas no passado. Tipo, as feministas pegam aquilo que já está estabelecido conservadoramente, mudam o nome, mudam a embalagem e beleza, entendeu? Tipo, homem não pode tratar a mulher como se fosse brother. Chama isso de machismo e aí beleza. Tratar a mulher que nem homem é machismo, beleza então. Entendeu? Mas é o mesmo nome, então beleza, resolveu. O modo mais fácil de cumprir... As pessoas, ocupadas demais com suas atribuições diárias para se importar com trivialidades filosóficas desse tipo, estão prontas para se readequar a qualquer solução rápida e fácil que cumpra essas funções necessárias para sua vida cotidiana. Quer dizer, você inventa um discurso que faz a mesma coisa que todo mundo fazia antes com um discurso conservador, chama ele de feminista, todo mundo adere porque é prático, resolve os problemas, ninguém enche o saco deles. É justamente porque o povo é sábio. Porque eles veem que é só usar os novos nomes que tudo bem. Então pronto. E a partir daí o progressismo procede, tentando mudar apenas o que as condições o forçam a mudar, enquanto garante que as ilusões necessárias sobrevivam na forma de novas utopias, que façam a mesma coisa. Assim, o ingresso das mulheres em massa na força de trabalho provou-se necessário, mas o resto pode ficar como está. Acho que eu vou tirar isso, mas o que eu quis dizer é que, tipo, tem 1000 mitos sobre a emancipação feminina, que serve pra mulher entrar no mercado de trabalho, daí ela entra... E daí, e aí? Acabou, tá ligado? O que mais vai fazer? Não tem mais. Nas palavras de Peter Sloterdijk, todo conhecimento tem de escolher o seu lugar na estrutura de poderes hegemônicos e de contrapotências. E por isso o esclarecimento vai se entrincheirando em suas posições firmemente esclarecidas, se tornando um módulo do establishment para se autoconservar. O esclarecimento gruda no establishment para sobreviver. Essa frase é linda. Com um salário líquido de 2.000 marcos por mês, começa silencioso contra-esclarecimento. Ele aposta que cada um que tem algo a perder se arranje por conta própria com sua consciência infeliz. Ou a encubra com atividades engajadas. Tipo os militantes que chegam no poder, os iluministas que chegam no poder, são os putas nos vira-casacas, e daí eles, tipo, se contentam em serem esclarecedores porque eles ganham bem. E eles fazem atividades engajadas e daí eles não se sentem tão mal assim. O que acontece com as ideias do esclarecimento sexual é o que sempre sucedeu ao pensamento triunfante. Se ele sai voluntariamente do seu elemento crítico, como um mero instrumento a serviço da ordem existente, ele tende, contra sua própria vontade, a transformar aquilo que escolheu como positivo em algo negativo, destrutivo. Tipo, ele destrói exatamente aquilo que ele escolheu para emancipar. Desse modo, o processo de efetivação dos princípios esclarecedores torna o esclarecimento sexual cada vez mais formalmente semelhante ao que veio substituir. A melhor ilustração de toda essa explicação é a maneira como os europeus vêm tratado... esse exemplo é interessante. É o exemplo dos burkinis. Deixa eu ver o que vocês estão falando, eu tô abandonando vocês aí faz tempo, né? Opa, vai ter donate, é isso?
Tô vendo uma exclamação donate aqui. Boa noite aí, Tainá, beleza? Tratar a mulher igual a machismo. Você tá ligado, você tá ligado, né, Flay? Já que é bem isso mesmo. Melhor explicação de toda essa história é o burkini. O que aconteceu? Eu vou contar que é mais fácil. O que aconteceu lá na França? As muçulmanas colaram lá e elas querem ser castas e tradicionalistas. Então elas vestem o burkini na praia. Elas vão lá na praia com uma roupa toda coberta para não ter que ficar mostrando os peitos, que nem as ocidentais. Daí as ocidentais, as libertadoras sexuais, foram lá protestar e os caras fizeram lei pra proibir o tal do negócio. A mina não pode mais ir pra praia coberta. Ela é obrigada a tirar a roupa e ir de biquíni ou de alguma roupa ocidental que não remeta à submissão da mulher. Quer dizer, a feminista tá destruindo a liberdade sexual da outra mulher em nome da proteção da liberdade sexual feminina. É isso que é a inversão total do negócio. Porque, de fato, e é verdade, não é absurdo, é para se autoconservar. A força esclarecedora feminina se estabelece de um jeito que a mera existência de meninas de biquíni felizes por aí, mulheres submissas felizes por aí, é uma ameaça. Ela precisa atacar a liberdade das mulheres de serem submissas e de demonstrarem submissão simbólica, porque isso ameaça a própria sobrevivência delas, no momento em que elas estão no trono do esclarecimento, que elas estão na máquina esclarecedora. Enquanto há algumas décadas diriam que fulana não se dá o respeito por transar com quem quiser, hoje se pensa o mesmo sobre a mulher que se submete à repressão de sua sexualidade nos moldes da tradição. Tipo a mina que não dá pra ninguém só pro marido, que casa virgem. É ela que não se dá o respeito hoje. É a inversão do negócio. A mina que só dá pro maridinho beta é ela que não se dá o respeito. Tem que dar pra geral mesmo, é. É assim que você se respeita. Você não fica você, tipo, não settle for less, sabe? Você só fica com quem é top. Você não deixa o cara não te dar o máximo. Isso é você dar o respeito. É extrair o máximo do cara. Dá pros caras que você quer. É assim. Mas tipo, é o contrário, só que é a mesma ideia. O mesmo desprezo que as mulheres, a massa de mulheres, reservava pra aquela que dá pra geral, agora ela reserva pra aquela que é a virgem e se submete ao marido. Como assim? Você é uma vergonha para todas nós. Como ousa? Uma inversão do negócio. Travis Bickle, obrigado por me seguir. A falta de respeito à mulher submissa se revela na virulência dos ataques àqueles a quem ela se submete. O chefe de família, Satanás do progressismo. A mulher era confinada à sua biologia, mas o progresso, ao libertá-la da biologia, tornou a inimiga cada vez maior, tornou a inimiga cada vez mais mortal de seu próprio corpo. A necessidade da legalização do aborto para mulheres que priorizam a vida profissional ilustra bem esse conflito inevitável entre a maternidade e a nova forma de vida. A mulher homo economicus. De forma que a essência do problema do passado, e que a mulher seja obrigada pelas circunstâncias a levar um certo modo de vida que beneficie a sociedade, e que seja desprezada publicamente, dia após dia, caso não se submeta a esse modo de vida, continua tão viva quanto antes. Quer dizer, tem as feministas, elas não querem mais que a mulher seja obrigada a levar o modo de vida que todas querem que ela leve e que ela seja desprezada em público se ela não fizer isso. O que aconteceu? A mesma coisa. Ou você segue o modo feminista, ou você é desprezada publicamente. Por quê? Porque as próprias esclarecedoras que queriam resolver isso impuseram isso depois, para sobreviver. É assim que o progresso converte-se em regressão, e os próprios bens da fortuna convertem-se em elementos do infortúnio. Adorno e Horkheimer, 2006. Esse é um apêndice A do meu mestrado, do meu livrinho. Só um pedacinho bem curtinho.